Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer, vídeo especial de reflexão sobre os termos que a gente vai utilizando aqui no canal várias vezes, a gente acaba não explicando até pelo tempo do vídeo, né? A gente não fica um vídeo muito longo, e um deles é a estruturação do espaço. A gente fala muitas vezes, principalmente nos vídeos de análise, nos vídeos do Desvendando, a gente falou muitas vezes, nos próprios especiais com o PS4, né, com o FIFA 22, a gente falou muitas vezes disso. E agora a gente vai trocar uma ideia direta sobre o que é o conceito e principalmente sobre como a gente pode entendê-lo na prática, tá bom? Então, se você gostou do tema, gostou dessa ideia, por favor, deixa a tua curtida. Também compartilhe para o máximo de gente possível e deixe seu comentário aqui embaixo, sempre muito bom te ouvir. Para além disso, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que você quer o vídeo, então ele vai te notificar e também ajuda a entender que ele pode divulgar o vídeo para mais gente, porque você está dando um aval de qualidade no nosso vídeo aqui para o algoritmo do YouTube. Combinado? Então, por favor, faça tudo isso. A gente vai para a vinheta e na volta, mais conceitos aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e vamos começar pelo começo, né, que é sempre muito importante fazer isso. Né? Iago, isso é besteira. Não, é importante. Começar pelo conceito, pelo começo, que é apresentando o conceito para vocês. Então, eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui, porque na minha segunda tela está a definição do conceito do que é a estruturação do espaço. Tá? Então, eu vou fazer uma leitura e a gente vai acompanhar essa leitura passo a passo, depois a gente vai ver isso no jogo, no campo. Combinado? Então, a primeira coisa. O conceito de estruturação de espaço indica a capacidade do jogador de confluir suas ações com as dos demais jogadores em relação ao seu posicionamento de todos em campo ao longo do tempo. Iago, não entendi porra nenhuma. Vamos por partes. A ideia da que a gente trabalha com as competências, que é da onde vem essa ideia da estruturação de espaço, é uma ideia de olhar o jogo sob diferentes ângulos. Tá? Então, a gente está olhando o jogo sobre diferentes ângulos. A gente olha as ações do jogador, essas são ações pertencentes ao jogo, então todas elas são do jogo, não são de partes do jogo, são do jogo. E ao olhar todas pertencentes ao jogo, eu posso olhar isso sobre diferentes ângulos. Então eu posso olhar uma ação de passe, por exemplo, que é uma ação do jogo, e posso analisar ela a partir da relação com a bola, que foi o primeiro vídeo que a gente fez de conceito. Como que eu posso fazer isso? Eu posso olhar a forma como ele vai bater na bola, o posicionamento dos jogadores, se estão orientados a receber essa bola ou não, se eles estão prontos para conseguir continuar a jogada naquele momento, se não estão prontos. Tudo isso a gente pode olhar. A forma como foi, se aconteceu certo, ou seja, se chegou no companheiro, se chegou no melhor companheiro possível ali dentro de todas aquelas situações, a gente pode olhar uma série de coisas. Uma segunda possibilidade é olhar isso referente à estruturação do espaço. E aí, cabe olhar, por exemplo, se a ação desse jogador ela vai confluir com os demais jogadores. O que é isso? Se vai ter um certo sincronismo nas ações. Ou seja, se a ação que eu estou buscando naquele espaço de jogo, seja pelo meu posicionamento ou deslocamento, se ela está fazendo sentido para as ações coletivas do jogo. Então esse é o primeiro ponto. É uma ação de confluir com as demais. Tá? E como que eu vou fazer isso? Através do meu posicionamento e do meu deslocamento ao longo do tempo de jogo. Então eu tenho um tempo de jogo, todo o tempo que eu estiver jogando, e ao me movimentar e ao me deslocar com ou sem a posse da bola, eu consigo confluir a minha ação, ou seja, eu consigo fazer com que a minha ação faça sentido para a minha equipe ou não. Então, esses são os pontos que a gente vai analisar. Estruturar o espaço passa a ser um ponto para além do que a gente chama de tática. Tá? Por quê? Porque se eu estou olhando só movimento e posicionamento, no sentido de XY, né, de posição em campo, Iago, eu nunca vi isso. Já viu. Transmissão da Globo, transmissão de qualquer outra emissora, você tem lá um mapa de calor. Aquilo são os pontos de deslocamento que aquele jogador vai ter, né, ao longo do jogo. Iago, eu também nunca vi isso. Poxa, quando você vai lá no site do Globo Esporte, você tem lá aquele posicionamento médio no espião estatístico. Aquele posicionamento é uma média, mas reflete o posicionamento médio onde o jogador ficou, ou seja, onde ele mais vezes ficou ou na média onde ele fica. Tá? Então a gente está falando de posição
e movimentação. Tá? Tudo isso, se você olhar fora do contexto de jogo, como uma ação tática, né? Ou seja, eu estou segregando o jogo em partes, o jogo tem uma parte técnica, uma parte tática, uma parte física, uma parte psicológica. Se eu estiver olhando nessa caixinha, eu vou chegar a um determinado momento e ponto de entender isso de uma forma muito pragmática, uma forma muito segregada, e que não vai fazer sentido total para o meu jogo. Por quê? Porque isso não vai confluir com as demais ações. É o que acontece com a técnica, quando o pessoal começa a falar, poxa, mas a equipe deu 600 passes e não venceu, deu 50 chutes e não venceu. Isso acontece. Por quê? Porque não necessariamente a quantidade numérica de ações realizadas vai interferir diretamente no resultado. O futebol ele é muito mais complexo que isso. E ao perder essa complexidade, a gente vai perdendo a qualidade da análise. Então, olhar sobre um viés mais cartesiano, mais separadinho em caixinhas, mais técnico, tático, físico, psicológico, você perde a capacidade de análise, de analisar o jogo. Tá? Por isso que a gente vai depois separar. Quando a gente começa a olhar e falar, não, essa equipe é boa taticamente, não, a equipe é boa de jogo, por isso que ela vence. É óbvio, ela vai se deslocar e se movimentar positivamente, porque é uma ação de jogo que ela faz muito bem. Porque se ela fizesse muito mal, provavelmente ela perderia. Então, assim, a gente está olhando um cenário onde as ações de jogo são importantes e eu posso olhar cada uma dessas ações por um viés diferente, por um ponto de vista diferente, sem descaracterizar o jogo para que eu faça a minha ação. Então, quando a gente observar, e eu vou colocar na tela aqui para vocês, você pode ver que até na minha cara já deu uma escurecida, vou colocar para vocês aqui alguns vídeos de jogos, né, obviamente, para a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, quando você observa alguns lances como esses que estão na tela aí, você, primeiro, não consegue separar o que é técnico, caso a gente esteja olhando uma perspectiva ainda separando as coisas, o que é técnico, do que é tático, do que é físico, do que é psicológico. Você não consegue separar. Assim, é uma separação didática, no sentido de explicar, né? Mas como o futebol não tem nada a ver com a tua necessidade de explicar o mundo, não tem como separar, na realidade. Né? Então aí é mais questão de psicólogo do que necessariamente uma questão para a gente colocar do analista para o campo. Né? E aí, quando a gente vai observar isso sobre diferentes aspectos, diferentes pontos de vista, a gente começa a observar isso através dessas competências do jogador. E aí a gente está olhando especificamente hoje para a estruturação do espaço, ou seja, como que ele vai fazer com que as ações dele, seja de posicionamento, movimentação, como que elas vão confluir, ou seja, como que elas vão ser feitas de maneira a conseguir dar uma sequência ofensiva mais adequada, a ponto dela conseguir dar um aumento da probabilidade de sair o gol. Então, cada movimentação feita faz com que, em determinados momentos, você tenha essa probabilidade elevada. Então, percebam, por exemplo, nessa jogada, cada ação e cada movimentação vai aumentando a chance de ter uma finalização numa posição correta, com uma possibilidade correta, e principalmente com uma situação onde eu consiga ter uma vantagem posicional para uma finalização que é difícil fazer. E isso é muito importante. É importante porque isso vai conseguir com que você atinja o objetivo do jogo, né? Ou um dos principalmente, né? Um objetivo geral que é aumentar o seu saldo, mas você vai conseguir um dos no sentido de realizar o gol, né? Isso como realizador de gol. E principalmente você vai conseguir essas ações possíveis, seja aí de novo movimentação e deslocamento e finalização, ações do jogo, não ações técnico-táticas, ações pertencentes ao jogo, você vai conseguir isso colocado de uma maneira muito mais contextualizada. Então, o objetivo do jogo é você ir aumentando o teu saldo, basicamente é isso. Como você vai fazer isso, essa estruturação de espaço que você vai fazer, a movimentação, vai depender única e exclusivamente das demandas que o jogo vai te apresentar. Então, qual que é a demanda que o jogo está te apresentando? Né? Quando sai uma ação dessa, por exemplo, qual é a demanda que o jogo vai te apresentar? E a partir da demanda que o jogo for te apresentar, é que você vai realizar as ações de posicionamento, movimentação, ações com bola, ações sem bola,
né? Ações em posse da bola individual ou sem posse da bola individual, para aumentar a sua probabilidade de gol, para aumentar a tua chance de sucesso. Não necessariamente porque você tem que atingir um nível tático técnico, mas porque aquilo faz sentido para o jogo. Essa questão de você querer controlar tudo que está ao teu redor é problema, digamos assim, mental de quem vai querer assistir. É mais coisa para ir para a psicanálise do que coisa para se levar para o jogo em si, tá? E esse é o grande ponto. É a gente entender as ações que estão acontecendo no jogo de uma maneira unificada, no sentido de ações são ações do jogo, não são ações que pertencem a categorias, mas principalmente que essas ações têm possibilidades de a gente olhar sobre diferentes perspectivas, não sobre uma perspectiva única do jogo, tá? Não tem gente que saiba sobre tudo do jogo. O jogo é muito maior do que todo mundo, pela possibilidade infinita de coisas que podem acontecer. É lógica básica, isso funciona bem, tá bom? Para além de tudo isso, pessoal, peço novamente, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e também comente aqui embaixo o que você acha, tá? A gente está apresentando os conceitos nesse momento do vídeo, nesse momento do canal, justamente para trazer para vocês uma linguagem padrão que a gente utiliza, né? E essa linguagem vai ser a que a gente vai utilizar hoje, vai utilizar durante a Copa do Mundo, durante os próximos campeonatos que a gente vai acompanhar. Toda novidade que tiver no NS Soccer vai estar pautada por isso. Como vai estar pautada por isso, é bom que a gente esclareça como ficou. Então, assim, poxa, fiquei com uma dúvida, não entendi bem o conceito, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder trocar uma ideia e esclarecer tudo. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Um grande abraço, brigadaço pela audiência e valeu!